Olá, sejam bem-vindos ao Da Hora, jornalismo independente, comprometido com a verdade e conectado com você. Estamos chegando com o Da Hora dessa quinta-feira, aqui na sua TV União. As notícias, o fato vira notícia com a verdade, a notícia local, nacional e internacional e a sua participação aqui pelo nosso WhatsApp. Já está liberado o 981010984, é o zap do Da Hora. Aqui a sua informação é da hora. E já na bancada comigo, o nosso diretor de jornalismo, jornalista Norton Lima Júnior. Seja bem-vindo mais uma vez. Bem-vindo não, né? É da casa. E Marília Karen. Olá, nosso telespectador querido, e olá, Écio, olá, Norton. Já vamos iniciar aqui as nossas notícias do dia falando em saúde, pois o Brasil registrou um aumento no número de casos de Covid-19. Quem tem mais informações é Nayara Mello. As secretarias estaduais e municipais de saúde registraram 30.220 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas em todo o país. De acordo com os órgãos, foram confirmadas também 365 mortes por complicações associadas à doença no mesmo período. Os dados estão na atualização do Ministério da Saúde, divulgada nesta terça-feira, com exceção do dado relativo a óbitos em Mato Grosso do Sul, que não foi informado de acordo com a pasta. Com as novas informações, o total de pessoas infectadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia já soma mais de 34 milhões. O número de casos em acompanhamento da doença está em 531.128. O termo é dado para designar casos notificados nos últimos 14 dias que não tiveram alta nem resultaram em óbito. Com os números, o total de óbitos desde o início da pandemia alcançou mais de 680 mil. Há ainda 3.241 mortes em investigação. As ocorrências envolvem casos em que o paciente faleceu, mas a investigação ainda demanda exames e procedimentos complementares. Até agora, 32.854.341 pessoas se recuperaram da Covid-19. O número corresponde a pouco mais de 96% dos infectados desde o início da pandemia. Aos sábados, domingos e segundas-feiras, o número de registro diário tende a ser menor pela dificuldade de alimentar os bancos de dados das secretarias municipais e estaduais de saúde. Às terças-feiras, o quantitativo em geral é maior pela atualização dos casos acumulados nos fins de semana. E continuamos falando em saúde, pois a Fundação Oswaldo Cruz irá fornecer ao Sistema Único de Saúde um medicamento indicado para o tratamento de 8 doenças a partir deste mês. O Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fundação Oswaldo Cruz Biomanguinhos Fiocruz vai fornecer ao Sistema Único de Saúde o medicamento biológico Adalimumab biosimilar a partir de agosto desse ano. O biofármaco é indicado para o tratamento de 8 doenças no SUS e o Instituto estima que 60 mil pacientes o utilizam em seus tratamentos. Segundo o Biomanguinhos, o Adalimumab é o produto com o maior número de indicações e de pacientes vivendo com doenças reumatológicas e doença de Crohn simultaneamente. Ele é indicado para artrite reumatoide, espondilite anquilosante, artrite psoriásica, psoríase, doença de Crohn, hidradenite superativa e uveíte, além de artrite idiopática juvenil. Estamos de volta e agora falando que, apesar da diminuição de vagas de emprego no Brasil, o IBGE divulga as áreas que mais oferecem vagas de trabalho. Apesar do trimestre de abril a junho deste ano ter registrado a menor taxa de desemprego desde 2015 e também uma queda de 5,1% no rendimento médio real dos trabalhadores e um recorde de trabalhadores sem carteira assinada, no Brasil houve aumento em 9 áreas de atuação no mercado de trabalho: alojamento e alimentação, serviços domésticos, comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas, construção, indústria geral, transporte, armazenagem, correios. Os dados de ocupação divulgados pelo IBGE não consideram apenas os empregos formais com carteira assinadas, mas também os trabalhadores informais. Entre os trabalhadores por conta própria, considera tanto aqueles com CNPJ quanto sem.
E agora falamos em economia, pois com a Selic passando de 13% para 13,75% ao ano, especialistas apontam pontos negativos e positivos para a economia brasileira. No início deste mês, o Comitê de Política Monetária do Banco Central elevou novamente a taxa básica de juros, a Selic, em 0,5 ponto percentual, passando de 13,25% para 13,75% ao ano, no aperto monetário mais longo da série histórica. O economista Sérgio Melo destaca as razões dessas elevações. O Brasil e o mundo estão vivendo momentos de elevadas taxas de juros. Essas taxas foram aumentadas exatamente para conter o surto inflacionário que passamos a conviver, não só no Brasil, como em todo o mundo, a partir da pandemia da Covid. O que se viu foi uma mudança praticamente estrutural em todo o mundo, e o Brasil não está fora disso, onde os preços começaram a disparar, a economia se descontrolou por conta de perda de emprego, queda de renda, enfim, um conjunto de ações que os países tiveram que tomar para tentar equalizar a forma de enfrentar esses grandes desafios que passaram a surgir a partir do momento dessa pandemia. Entretanto, para Felipe Bastos, professor de Economia e Finanças, o ciclo de expansões está chegando ao fim. A gente está entrando no fim de ciclo de expansões da taxa de juros, tá? Até porque a última informação que a gente tem em relação ao IPCA é que ele tem começado a ceder, embora ainda não de uma forma muito robusta, mas ele já está começando a desacelerar, tá? Sérgio Melo esclarece as vantagens dessas elevações na taxa de juros. Se nós temos uma inflação muito alta, o juro muito alto, isto faz com que o câmbio caia, porque juro alto atrai investimentos internacionais para a renda fixa. Com isso, o câmbio cai. Esse é o lado positivo. Reduzindo o câmbio, nós temos um efeito favorável para a inflação futura, porque os preços dos componentes ou das mercadorias que são importadas passam a ter um peso menor e, consequentemente, a médio prazo a inflação cai. Mesmo com esse lado bom do aumento da taxa de juros, Sérgio Melo enfatiza que essas elevações afetam a dívida pública. Por outro lado, juros elevados afetam a dívida pública. Quanto maior for a dívida pública, pior é a percepção do investidor externo em relação ao país. Falando com você, nosso telespectador, que o nosso WhatsApp já está à sua disposição, 981010984, é o WhatsApp do Da Hora. Você manda a sua informação, sua denúncia, a sua solicitação, a sua sugestão de reportagem. Eu quero conversar também com você, comerciante, empresário, que tem aí o seu negócio. A TV União está com um novo projeto de mídia que pode contemplar o seu negócio. Então, nosso contato está aparecendo na sua tela. Manda um oi para a gente, liga para a gente, manda um e-mail que a gente envia um consultor até a sua empresa e com certeza vai dar negócio da hora. E agora, a participação do nosso telespectador com Marília Karen. Isso mesmo, Écio. Já temos aqui o Erasmo Souza, do Jardim Guanabara, ligadinho no Da Hora. Temos o Chico João Sanfoneiro, o Carlos Serpa, o Moaceni Félix, o Luiz Carlos, temos também o Eduardo Adriano e várias pessoas participando aqui do nosso WhatsApp. Mande sua denúncia, sua sugestão de pauta, porque nós iremos levar a TV União até o seu bairro e saber tudo o que está acontecendo. E agora vamos falar que, segundo dados do IBGE, as vendas no varejo reduziram 1,4% em junho. Segundo o Instituto, esse é o segundo mês com queda seguida. Confira. O comércio varejista no país registrou queda de 1,4% no volume de vendas na passagem de maio para junho. Os dados constam na pesquisa mensal do comércio. Esta é a segunda redução seguida no setor, que com isso acumula uma retração de 0,8% em 2 meses, na comparação com o bimestre anterior.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o resultado de junho é o pior desde dezembro de 2021, quando as vendas registraram queda de 2,9% na comparação mensal. No primeiro semestre de 2022, o varejo acumulou alta de 1,4% nas vendas, após queda de 3,0% no segundo semestre do ano passado, com aumento em 6 atividades. As maiores variações foram em livros, jornais, revistas e papelaria, tecidos, vestuário e calçados e artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria. As quedas nas vendas no período foram registradas nos setores de móveis e eletrodomésticos e outros artigos de uso pessoal e doméstico. E nós vamos agora para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho voltamos com muito mais notícias. E enquanto isso, mande sua mensagem para o nosso WhatsApp, que nós estaremos lendo tudo agora durante o intervalo. Estamos de volta e já falando em política, pois 53% dos participantes das eleições deste ano são mulheres. Quem traz mais informações é Nayara Mello. Nas eleições de outubro, mais uma vez, as mulheres são a maioria entre pessoas aptas a votar. Segundo o levantamento do Tribunal Superior Eleitoral, dos mais de 156 milhões de eleitores que poderão participar dos pleitos nos 2 turnos, 53%, pouco mais de 82 milhões, são do gênero feminino e 74 milhões do masculino, que equivale a 47%. Na distribuição regional dos eleitores, os 3 maiores colégios eleitorais são São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que concentram quase a metade dos votos do país. Segundo o TSE, a maior parte das eleitoras brasileiras tem de 35 a 39 anos, seguida das mulheres com idade entre 40 e 44 anos. A faixa de 25 a 29 anos soma 5,2%. Apesar do voto no Brasil ser obrigatório entre 18 e 70 anos, um dado curioso é o de eleitoras com 100 anos ou mais. São 87,4 mil. Entre eleitores que moram no exterior, elas também são maioria das quase 700 mil pessoas que moram fora do país e se habilitaram para votar para o cargo de presidente da República. 59% são mulheres e 41% são homens. É isso aí, gente. O seu Da Hora aqui na TV União e a sua participação é muito importante para nós. O nosso WhatsApp já está à sua disposição, 981010984 é o WhatsApp do Da Hora. Você manda a sua sugestão de pauta, de notícia, fala do que está acontecendo no seu bairro, na sua comunidade, e a gente vai se conectar com você, ok? E para estas eleições, mais de 23 milhões de eleitores estão aptos ao voto facultativo. Entre as pessoas que não são obrigadas a votar, mais de 23 milhões de eleitores estão aptos a comparecer às urnas de forma voluntária, segundo dados reunidos pela Agência Brasil. Pela Constituição Federal, o voto é facultativo para pessoas entre 16 e 18 anos, maiores de 70 anos e pessoas analfabetas, independentemente da idade. Segundo o levantamento realizado em julho pelo Tribunal Superior Eleitoral, o Brasil possui mais de 156 milhões de pessoas aptas a votar, sendo 53% do eleitorado de mulheres. As eleições em primeiro turno acontecerão no dia 2 de outubro. Eventuais segundo turnos serão disputados em 30 de outubro. A votação decidirá os cargos de presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital. Ainda de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o eleitorado está distribuído em 5.570, além de 181 cidades no exterior. A votação irá ocorrer em 496.512 mil sessões eleitorais em 2.637 mil zonas eleitorais. Ok, estamos aqui ainda no Seu Da Hora falando sobre essa questão das aptidões, das pessoas aptas a votar, de como vai se comportar o público, por exemplo, as pessoas ainda analfabetas.
né? Norton Lima Júnior, nosso diretor de jornalismo, está aqui conosco, para falar um pouco sobre isso. O Brasil ainda tem 23 milhões de eleitores inaptos, digamos assim, a votar, porque pelo fato do voto para ele ser facultativo. Qual a sua visão a respeito dessa questão? Essa vai ser um dos grandes desafios dessa eleição, porque nós já temos aí, por exemplo, aqui no Ceará, você tem uma massa de eleitores na faixa de 6 milhões e meio de pessoas, né, de eleitores, e só estão indo votar 4 milhões e meio. Você tem aí já de largada 2 milhões de cearenses que não estão votando. Então você tem uma crise de representatividade muito clara, né? Muito óbvio, não é o que discutir em relação a isso. Fora essa abstenção das pessoas que não estão indo votar, você já tem uma tendência grande para essa eleição, que em Pernambuco já foi sinalizado, cerca de 37% do eleitorado diz que vai votar branco e nulo. Tá? Vão anular o voto, essa coisa toda. Então, mais 1,2 milhão. Então, vai ser. Aí é que nós vamos chegar num padrão onde você não vai ter. Imagina o seguinte: até numa eleição de condomínio, de síndico e de uma assembleia de síndico, você tem que ter quórum. Tá? Nós vamos partir para eleições onde nós não vamos ter quórum. Tu entende? Então, uma das grandes campanhas que tem que começar a se iniciar, e a gente vai começar a iniciar, é de tornar os votos brancos e nulos, não para essa eleição, porque não dá mais, que a legislação está batida, mas para as próximas eleições, a gente começar a fazer com que o voto branco e o voto nulo ele seja válido. Porque o voto branco e o nulo, ele é uma expressão da vontade do eleitor. Isso é uma coisa muito clara. E a gente tem que ser muito, digo assim, essa posição do eleitor vai ter que ser, ela tem que ser considerada. Ele não pode você imaginar... Tem que ser visto. Temos que enxergar. É um dado concreto. Exatamente. E a Justiça Eleitoral vai ter que validar isso. Porque a partir daí nós vamos ter que ter, para as nossas eleições, pelo menos um quórum mínimo, que não chega a um absurdo, por exemplo, de a gente ter uma eleição onde 40%, 45% dos votos sejam válidos, apenas seja válido, e a grande maioria não votou. Qual é a legitimidade dessas pessoas que foram eleitas? Nenhuma, né? Eu costumo comentar isso muito para lembrar da última votação que nós tivemos para governador aqui do Ceará, onde você teve 3 candidaturas que não tinham peso, né? Só tinha um candidato que era o Camilo Santana, que era para reeleição. Ele vai para a reeleição. Quando você puxa os votos, o grupo tinha peso, né? O grupo tinha peso. Não o candidato, né? Não, infelizmente, você comentou muito bem, com muita propriedade, que nós não tínhamos candidatos de peso, mas nós tínhamos um grupo que apresentou o nome e esse grupo tinha um peso, né? Como adversários, tá? Porque foram arranjos eleitorais de última hora, aquela coisa toda que a gente sabe que foi para limpar a eleição. Aí vamos para as urnas, né? Aí você tem lá, tira os votos válidos, você tira os votos brancos, nulos, tal, quem não votou, etc. Você vai só os votos válidos, aí o Camilo vai para 89%. Mas quando a gente coloca, a gente enche os dados todos, né, coloca todos os pesos estatísticos, ele vai para 55% mais ou menos dos votos. Entende? Então não é essa maioridade toda que ele imagina, aliás, que as pessoas falam que se teve, porque na verdade é quase uma ilusão de ótica, assim, né? É um golpe que se dá. E nós já tivemos nas campanhas do interior, isso é muito mais forte ainda, né? Muito mais evidenciado, porque você tem candidatos que são eleitos com 30 e poucos % da votação. Não tem peso. Se você diz que tem que ter a maioria de 50% mais um, ela tem que ser essa regra para valer para todo mundo, né? Inclusive puxando para que a votação essa regra de segundo turno para universalizar o segundo turno para todas as votações que têm que ser feitas, né? E a partir daí a gente vai ter primeiro, vai aumentar a representatividade, aumenta o peso da votação, né? Melhora, sofistica a democracia, e aí a gente consegue fazer com que a vontade do eleitor seja mais representada, que as pessoas fiquem mais ligadas nisso, né? Mas essa realidade, Norton, no meu ponto de vista, é muito preocupante, porque é o seguinte, isso significa que nós, além da maioria dos elegíveis ou dos eleitos não terem a representatividade que a democracia deveria primar, deveria ser essencial,
como também traz uma realidade do descrédito total da sociedade com relação à política, porque muitas pessoas vão votar e dizem assim, não, eu vou porque pago uma multa e tal, e vou escolher um candidato ali por um acaso. Né, e vai escolher um candidato por um acaso, porque alguém indicou, não, vota no fulano, me ajuda aí, eu estou trabalhando aqui para o deputado, para o vereador, para não sei quem. Nós sabemos. Aí nós temos, na política, homens governando que não estão governando, não estão representando a sociedade. Não, é isso? Não. Elas estão todas em crise de representatividade. Isso, exatamente. É por isso que você tem muito nas campanhas essa ideia de fulano me representa, porque as pessoas estão vendo que realmente ninguém está representando absolutamente nenhuma vontade do eleitor. Ora, veja bem, são duas coisas que têm que ser ajustadas, né? Você, primeiro, fazer com que os votos brancos e nulos eles sejam válidos, eles sejam transformados em votos válidos, né? E nessa segunda parte você fazer com que essa votação que seja geral, o segundo turno para todas as campanhas, né? E não apenas para essas cotas que eles estão determinando. Número de 200 mil eleitores, aí a partir de ter segundo turno ou não nos câmaras das cidades, né? Agora nessas eleições agora nós vamos ter segundo turno para tudo, né? Eu acho até que tinha que ter segundo turno para a eleição do Senado também, porque nós vamos ter uma quantidade enorme de candidatos. Aí o Senado também baixa a representatividade de maneira muito clara. Se 4, 5 candidatos se você tem 4, 5 candidaturas, você não vai ter essa regra de que foi eleito com aquelas margens, com aquela margem que a gente está. Eles não permitem isso porque ainda você tem eleição para o Senado que em uma eleição são 2 senadores, você vota em 2 senadores, né? E outra vez você vota para um senador só, né? Como eu acho agora, por exemplo. Essa agora é só um senador que você vai escolher. Nossa. Existe também, desculpa Marília, existe também, Norton, a questão econômica. Como a gente já debateu algumas vezes aqui com algumas pessoas, sobre a questão econômica em municípios, por exemplo, com menos de 30 mil eleitores. Quer dizer, o custo, digamos, de uma eleição para vereador e para prefeito de uma cidade do interior. Então, por conta disso, né, alguns especialistas argumentam que essa quantidade, esse limite de votos, de eleitores aptos a votar, seria para delimitar uma questão econômica. Mas na verdade, a gente sabe que isso é uma brincadeira, porque caro, né? Vamos dizer assim, não é econômico, é você ter uma uma eleição marcada. Não, você tem um eleito que não representa absolutamente nada, que vai representar apenas a vontade dele. Se você tem um egoísta no poder, é um problema muito grave, porque essa pessoa não vai ter nenhum tipo de atuação republicana no mandato. Isso é que é o preocupante, entende? A gente tem que fazer com que seja estimulada essa representatividade, ela seja o máximo possível, para que as pessoas não abandonem a política, né? Porque tem uma separação muito clara que tem que ser feita entre o poder e a política. No Brasil, infelizmente, ainda a política é o poder. Aqui se discute quem é o poderoso, quem vai ficar poderoso, quem é que vai ser empoderado, quem é que vai ser secundário. Mas não se discute as teses, quais são as plataformas, quais são as propostas, quais são as soluções que cada candidato desse que está indo para a disputa, ele está levando ao poder, entende? Então, nós estamos ainda muito atrasados em relação ao que deve ser feito, né? Eu acho que deveria ter também uma questão entre a separação entre governo e Estado. É uma coisa importante de se ter visão, quais são as carreiras de Estado, quais são as carreiras de governo. Nós estamos com esses cargos de confiança extremamente inchados, né? Você tem aí praticamente hoje, né, pendurado no governo, do governo do Ceará, né, claro, quase uma cidade de Guaramiranga assim, inteira, entendeu? No cangote do Estado. É demais. Assim, agarrado no cangote do Estado. Até o papagaio do primo do vereador da cidade e tal consegue uma vaga. Será que a família do bode Ioiô, aquele vereador que foi eleito... Em protesto. Em protesto. É o que eu queria dizer. É por isso que eles estão votando em protesto. Por que alguém assume o pseudônimo de bode Ioiô, porque tinha um bode lá na cidade, e se elege vereador? Por que uma pessoa, sem querer discriminar, mas às vezes uma pessoa... posso citar aqui uma vereadora, né? Não vou nem citar o nome, mas uma vereadora que foi eleita aqui em Fortaleza, que não teve representatividade nenhuma, que não teve atuação nenhuma, projeto nenhum na Câmara, depois teve seu mandato cassado, foi tornado inelegível. Por quê? Porque o povo queria protestar, só que estava protestando da maneira errada. Era o quem né? Onde fica? Não era o aonde é, não. Era Débora Soft. Tinha uma Débora Soft é uma coisa engraçada. Né? Entende?
Marília Karen, com você agora. Nós estamos trazendo aqui a realidade do desfalque para as eleições deste ano de eleitores aptos ou eleitores que tenham ali um candidato a votar. Contudo, Norton, o que nós temos visto também recentemente é o engajamento dos jovens, né, que antes não estavam ali envolvidos com a política e que, pelo menos para as eleições deste ano, nós temos trazido aqui dados que mostram o engajamento de jovens, seja através das redes sociais ou não, tentando ali entender um pouco mais e talvez participar dessas eleições deste ano. Como que você vê e analisa a participação desses jovens para as eleições deste ano especificamente? Você acha que pode ter um peso ali? Ele tem o quê? Uma faixa de 10%, né? Mais ou menos, né? Do que está. Mas a eleição está indo majoritariamente para a decisão da mulher, que está nessa faixa, nessa classe social a Z2, tá? Que é uma chefe de família, que ela sabe onde o calo do sapato está apertando. Porque, veja bem, a lógica é assim, ó, ninguém vota para a vida piorar, né? Você pode até dizer que o jovem pode votar por um embalo, ou por uma ideologia que está passando ali ou por determinado momento, ou tipo uma revolta, ou tipo ele não concorda com isso, ele quer comandar o rumo dela, né? Mas é um voto que está cada vez mais consciente, porque ele pega os dados a partir das necessidades que são presentes na vida dele, porque o jovem está precisando de perspectiva, ele está precisando de horizonte, ele está precisando de propostas novas, e o que está sendo dito para ele sempre é a mesma bobagem, tá? É assim, ó, o jovem precisa de oportunidade. A gente já escutou isso há quantos anos, a gente está escutando essa bobagem, né? Aí você diz assim, sim, tudo bem, eu acho que mas quais serão essas oportunidades que serão abertas? Isso aí os políticos vão ter que entender também agora para essa eleição. Eles têm que ser mais objetivos, né? Eles têm que ser mais concretos, eles têm que dizer o que fazer, todo mundo sabe. Agora, como fazer é outra história mais complicada. E de onde vem o dinheiro para gerar isso? E são políticas que não são de imediato, que é uma coisa que frustra bastante, né? Aí você tem essas promessas mal formuladas, mal pensadas, mal equacionadas e são jogadas para a população como se fosse uma coisa que qualquer um vai cair nessa conversa, né? Aquela velha coisa de botar uma cenoura na frente do cavalinho, né? E tentar imaginar que ele vai correr atrás disso. Não, a turma não está mais de olho nisso. Eles têm que prestar atenção de como é que funciona e como é que como é que o eleitor está votando. É bem diferente do que era em outras eleições. É por isso que você está tendo ano a ano surpresas, mais surpresas, né? Mas só quem, na verdade, não tem nem surpresa, né? Você pode ter o cara surpreendido, mas aquilo é visível. Tu entende? Quer dizer, está todo mundo vendo isso, né? Está todo mundo em questão com a conversa furada, é um papo furado, é uma coisa que ninguém aguenta mais, né? E que as pessoas vão cobrar e vai ter repercussão no voto da urna. Você vai ter esse branco, esse nulo, essa situação, Marília. Se a gente tivesse essa contabilidade dos votos brancos e nulos, nós já teríamos tido no Brasil eleições anuladas. Tu entende? Porque não teria quórum, né? O lance é porque eles tiraram quando eles tiram da conta, quando tiraram da conta os votos brancos e nulos e tal, anulados, né? Você tira da contabilidade e se não entra, aí ele vai ter sempre quórum de 50%. Tu entende o que eu estou falando? Se você botar isso tudo, essa massa, de novo, aí sim você vai ter o elemento. Porque você não pode pedir para o cara que vai escolher entre duas coisas. Você entre o Zé Raposa e o Raposa Zé. Entende? Aí ninguém topa isso. E a gente também não pode dizer que o voto nulo não representa ninguém. Existe uma pessoa. Ele é uma expressão. Existe uma massa popular por trás daquilo ali que tem uma força. Tem. Certo? Nós já tivemos aqui, inclusive no Ceará, eleições anuladas, porque o candidato que se lançou era muito fraco, ninguém queria apoiar. E disseram, não, vamos. Acho que a eleição em Santa Quitéria até, na época do Chico Figueiredo, quando ele mandava naquela região lá. Aquela máxima popular da crença, a diferença entre a sentença e a crença, né, de que Teilhard Chardin, um filósofo francês, falava sobre isso, e como você falou, é relacionado ao jovem, não é? É o pano vermelho, não é o que faz o boi, não é o que faz o boi atacar, não é isso? Então, é a crença. Então, a gente precisa realmente mudar isso, mas eu acredito sim, estou acreditando que nós temos hoje 53% de uma população feminina. Então, não sei, na sua opinião, na minha opinião, esse ano nós vamos ter uma ascendência
da mulher na política, uma quantidade maior de representantes femininas na política. E esse público, do seu ver, pelo que você vê, no meio da sociedade, ele tem uma credibilidade maior do que o público masculino ou é só também na crença? Não, a mulher a gente sabe que ela sempre foi um grande comandante, né? Do dia a dia das pessoas e etc. Ela sabe para onde é que a coisa vai, ela tem mais estratégia, né? Sensibilidade. Tem mais sabedoria, entende? Aí, mas eu quero que você tenha mais informação para votar, né? Para não ser, para não cair deslumbrado no processo todo. Também a mulher tem que ser atualizada para esses temas sobretudo os desdobramentos, né? Entende? Assim, tem que começar a entender como é que funciona, para onde é que a coisa vai, né? Mas esse voto feminino, ele tá também muito cheio de apelos publicitários que, na verdade, por exemplo, o Hospital da Mulher, tu entende? Já é um sentido, eles já começam a criar coisas para colocar, mas o hospital tem que ser para atender todo mundo. O que tem? Se você não vai fazer assim, então, hospital para quem vai viajar para tal. Se você começar a segmentar demais, isso vira uma loucura extremamente grande, extremamente pesada. Essas propostas que começam a aparecer para as mulheres e começam a aparecer para as mulheres... Mulher vota em mulher. Isso também não quer dizer absolutamente nada, né? Porque você pode ter uma mulher que seja extremamente machista, entende? Irmão vota em irmão. Você pode ter homem... Você pode ter homens... Você pode ter homem que tem... ou que tem um tirocínio maior para levar para onde é que a coisa se torna mais feminista ou mais equilibrada, né? Na verdade, essa guerra dos sexos, ela é uma coisa, acho que já está ultrapassada. Já passou de novela, já, não, né? Isso já é uma coisa do relatório Haidt dos Estados Unidos, da década de 70, né? É uma coisa que agora está pegando, está embalando e tal, né? Ok. Nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, não. Estamos de volta e falamos agora que nesta semana o presidente Jair Bolsonaro participou de uma entrevista no Flow Podcast. Durante a transmissão ao vivo, o presidente falou sobre alguns temas e, dentre eles, armamento e violência no Brasil. Confira. Eu queria a venda e comércio de armas e munição. O governo fez exatamente o contrário. Jogou mais pesado uma campanha de desarmamento, dizendo que aquilo ia ajudar a diminuir a violência no Brasil. O que eu fiz quando assumi? Eu fui para o limite via decreto e portaria dos meus ministros para a gente facilitar a compra de arma de fogo por parte do cidadão de bem. Olha o número, 2016. Número de porte ou posse? Os dois. Tá. Os dois. 2016. O número de mortes violentas no Brasil. Aí entra arma de fogo, grande parte. 61 mil pessoas morreram. O ano passado, 41 mil. Ou seja, com a minha política... ou corroborada por ela, diminuiu-se em 20 mil. Se tivesse aumentado, a imprensa estava descendo a leme, como diminuiu. Ninguém fala. Não. Mas será que tem uma correlação direta? Eu acho que tem, porque é o seguinte, quando a pessoa vai cometer um crime, ele fica mais à vontade, quanto mais certeza ele tem que ninguém vai oferecer mais resistência para ele. Hoje em dia, você pode ver, no campo, nós aprovamos a posse estendida. Você, até há pouco tempo, você podia usar a tua arma no campo dentro da tua casa. Agora você pode montar o cavalo, a bicicleta, um carro, né? E em todo o perímetro da tua fazenda, você pode ter o porte de arma de fogo. Tá. No meu governo, nós praticamente já quase dobramos o número de CACs. É o colecionador, atirador e caçador. Somos quase 700 mil. Então, a arma de fogo se fez presente. Agora, você pode perguntar, por que o Supremo não derrubou? Porque teve um ministro que pediu vistas aos decretos. E não tem prazo para entregar. Isso vale para qualquer ministro, para qualquer projeto, para qualquer coisa. Então, o ministro pediu vistas. Norton, nós trouxemos agora um tema bastante polêmico, armamentos no Brasil e a violência também, o índice da violência. O que você tem a falar sobre este tema? Na verdade, não é, isso é uma polêmica inventada, porque essa questão de você se armar ou não se armar é uma coisa que quem tiver juízo para ter arma, tem arma. Não é uma coisa que você chega lá e vai comprar como se você estivesse comprando um bombom, né? Me dá aí uma 38, me dá aí um 42, é diferente, né? Tem toda uma seleção.
Há todo um rito a ser cumprido para que se tenha isso. As pessoas não podem, as pessoas têm que ter elas podem se armar. Você tem a possibilidade de você ter uma arma dentro de casa. Em todo canto é desse jeito. Na Suíça é desse jeito, nos Estados Unidos é desse jeito. Em todo canto é desse jeito. Esse discurso de que desarmado é ruim e armado ou como é que é? Armado é ruim, desarmado é melhor. Essa lógica de eu vou desarmar, se todo mundo sabe que você está desarmado, eles vão vir para cima de ti. Se eles têm a dúvida ou não que você está armado ou você está desarmado, evidentemente já quebra ali. Né? Nós estamos tendo uma redução, nesses números, não em todo canto. Tá? Por exemplo, no Ceará, nós tivemos um incremento de mais ou menos 30% dos furtos nesse primeiro semestre. Tá? Nós estamos tendo aí uma coisa na faixa de 6 assaltos por hora aqui, que dá mais ou menos um assalto a cada 10 minutos. Aí quem são os alvos que eles vão preferir? Se você for prestar atenção, que aqui também não se estuda a vitimologia, né? Eu não vejo nenhum outro candidato também falando disso, né? Nem o capitão Wagner que fala dessa coisa de segurança, etc. Ele também não fala, ele não é claro nessa questão. Né? Por exemplo, o estudo da vitimologia. Quem é que os bandidos estão para fim de assaltar? Os jovens e as mulheres, cara. Entendeu? Muito dificilmente eles vão para cima de um homem, sobretudo se o homem tiver de óculos escuros. Tá? Eles não vão, porque eles não sabem se o cara é polícia, se o cara é não sei o quê. Né? Eles vão assaltar nerds, vão assaltar... Quem em tese está... Óculos escuros. Se tiver indefeso, né? Que tiver indefeso. Ninguém vai não me assalte mais. Ficou bem com esse óculos. Ele é legal? Ele é um design californiano. Rapaz, ficou interessante, gostei. Então isso é uma grande bobagem, isso é coisas que as pessoas inventam para atacar o Bolsonaro. Por exemplo, essa carta da democracia ela é uma coisa patética, né? Porque as pessoas que estão assinando essa bobagem aí e estão fazendo considerações, etc. Não, veja bem, o que eles estão defendendo é um contrato bilionário, tá? Do Grupo Positivo, que ninguém sabe se é ainda 100% brasileiro, ou se ele já foi vendido para o Lenovo, né? Ninguém tem essa dúvida ainda, né? Que é um contrato bilionário na questão das urnas eletrônicas para lá. É isso que eles estão defendendo. Tá? Nós já temos relatórios já conclusivos, entende? Assim, já de grandes especialistas, inclusive amigos pessoais meus, assim, amigo Brunasa, essa turma toda, eles dizem que não tem como você auditar absolutamente nada na questão das urnas. Não adianta eles falarem isso. O próprio ministro Barroso aparece falando, apresentando o protótipo da urna eletrônica que iria imprimir o voto, porque isso foi uma matéria aprovada no Congresso Nacional e está sendo desrespeitado. Já é uma coisa que foi já consignada, porque o voto ele tem que ser um documento. O voto é secreto, mas a apuração é um ato administrativo e, como sendo um ato administrativo, ela não pode ser secreta, entende? O voto é do cidadão, mas a apuração e os votos, eles são do Estado, porque eles é que vão dar essa representatividade. Isso são matérias já vencidas. Esse debate sobre armamento, não armamento, isso é uma grande bobagem, porque na minha adolescência, né, eu lembro que eu passava pela Mesbla e você tinha arma lá para comprar. Agora, não era qualquer pessoa que chegava e comprava, entende? Você tinha propaganda, nos jornais falando de promoções disso. Você tinha lá, era no balcão, estava lá à venda. No centro tinha uma loja grande, gigante, chamada O Armeiro. Que tinha essa... Que vendia você falou na época da Mesbla. Na Mesbla tinha. Eu estou falando da Mesbla porque era uma loja, era uma cadeia. Não, eu digo porque é uma coisa antiga. Né? Seria o quê? A Mesbla seria uma Riachuelo? Seria uma... Era mais ou menos isso, né? Era um outlet, né? Ela era uma espécie de outlet daquela época. Ele estava à venda. Quer dizer, isso é uma bobagem que é só para jogar lama num adversário que está satanizar o adversário, né? Isso é uma coisa que na política vai sempre existir, né? Mas as pessoas estão vendo, ninguém é bobo para não enxergar o que é óbvio, né? O que é claro, o que é inegável. Né? E duas coisas que eu queria destacar. Primeiro, quem assinou a carta, né? Muita gente assinou, houve uma quantidade gigante de pessoas que assinou, mas nas redes de TV, eu não quero citar nome aqui, muitos artistas que todos eles, a maioria deles, participaram da farra da Lei Rouanet.
artistas riquíssimos, donos de fazenda no Pantanal Mato Grossense, donos de empresas, receberam recursos da Lei Rouanet. Então, todo mundo quer um governo que pode trazer a Lei Rouanet de volta. A outra coisa que eu queria destacar aqui, de forma negativa, é que a atitude do presidente do TRF, do Barroso, ministro na época. Barroso, foi uma atitude do criador querendo assassinar a criatura, do criador negando a criatura. Então, é preciso ter um olhar mais crítico da sociedade com relação a isso. E nós, como imprensa, como jornalistas, estamos aqui, às vezes as pessoas estão só criticando, nós estamos abrindo os olhos da sociedade para que ela enxergue essas coisas. Inclusive, esse debate aí, o professor Djalma vai estar aqui amanhã, né? A gente vai ter como conversar com ele muito mais. É o seguinte, é um debate que começou com Brizola, entendeu? Ele foi, durante muito tempo, na mão do Requião, que hoje é o candidato do PT ao governo do Paraná. E ele, inclusive, mesmo sendo candidato do PT ao governo do Paraná, ele reitera tudo que ele falava antes. Não se aposentou, né? Não, ele é candidato ao PT. Nem a ideia, não aposentou nem a ideia. Não, ele mantém a crítica a todo o processo, né? Porque é uma pergunta que, se eu fizer para qualquer desenvolvedor, para qualquer cara aí, o Carlinhos lá que está na TI do TRE aqui de Ceará já desde 20 anos aí que ele está lá, se eu fizer uma pergunta para ele, é o seguinte: o que é que me garante que o voto em tela, né, o voto que está na tela, que eu dei na tela, é o mesmo que está registrado no RDV da urna, que é o Registro Digital do Voto? Nada nenhum deles vão saber explicar isso. Tu entende? Então, se você fizer uma pergunta técnica, né, nenhum deles vai te dar essa garantia. Isso eu não estou falando, eu não estou falando mal, eu não estou falando nada. Estou dizendo assim, uma pergunta técnica para que vocês me respondam direitinho. Argumento, né? Não é prova. Alguém me responda. Alguém me diga, né? O que é que me garante que o voto que está na tela é o mesmo que está registrado no RDV? Argumento não é prova. Inclusive, esse negócio começou, o Amilcar me falou, que foi o seguinte: ele foi votar em Santos, na primeira vez que teve essa urna, né? Ele foi votar em Santos e na hora lá, ele é um engenheiro de dados, né? Na hora que ele votou, que o cara abriu a chave, liberou a urna para ele, que ele foi votar, ele, como engenheiro de dados, ele disse o seguinte: o voto é secreto. O voto é secreto. Então, na hora que o cara abriu a urna, para mim, para o meu voto, né? Na hora que eu votei, esses dados estão espelhados, né? Então, em tese, você poderia puxar, né, alguém fosse puxar a lista de votação, essa lista de votação diria em quem você votou, diria que o eleitor tal votou. Isso foi na primeira eleição. Ele levantou essa dúvida, né? Ele fez esse questionamento para o mesário não sabia. Na eleição seguinte, e aí que começam os problemas, tiveram que o TSE teve que começar a embaralhar os votos. Na hora que começa a embaralhar os votos, é que começa a embaralhar todo o processo, entende? Então aí ficou uma coisa muito complicada, né? Ficou meio bingo, né? Não, ficou aberto, entende? Tipo assim, deixou. Aí nós começamos a trabalhar com software de código-fonte aberto e por aí vai, outras coisas mais. É como um ditado, um vernáculo latim que eu sempre digo aqui: verba volat, scripta mani. As palavras voam, a escrita fica. O seu voto lá na tela pode bater asa e voar para qualquer lugar. Ele pode. Não existe uma coisa, não tem. Não dá para dizer e não dá para não dizer, porque é o seguinte, eles argumentam assim: até agora ninguém nunca provou que teve fraude. Mas na verdade é porque é assim: a Justiça Eleitoral, ela é a juíza, não, ela é a gestora da eleição, tá? É ela que vai implantar a eleição. E ao mesmo tempo, ela, né, a Justiça, que é a juíza do próprio gestor da eleição. Se o gestor da eleição comete uma irregularidade, eu digo, eu quero agora, né, questionar. Aí o juiz deixa de ser o gestor da eleição, vai vestir a toga. Muda só de cadeira. Na verdade ele muda só de roupa, né? Você vai botar o chapéu na cabeça dele, entende? Mas a gente que é careca, ele fica até bonito. Eu declaro inocente. Aí você não tem quem julgue quem, você não tem a quem recorrer. Aí esse aqui é o problema, né? E ao falar sobre as eleições deste ano, o presidente Jair Bolsonaro citou o PT e o orçamento secreto. Confira. Primeiro comigo, o pessoal cansou de PT e PSDB. Cansou basicamente de PT. Tá, mas o PSDB, olha o Alckmin aí. Lula! Eu tô com vergonha. Lula! Eu tô com esquisito mesmo, mas é um aceno. Voltando à cena do crime, mas se unindo para combater o narcotráfico no Brasil. É por aí, tá? Então você pode ver.
Onde foi parar os marqueteiros do PT? Na cadeia. Quando você vê na televisão, é aquela coisa maravilhosa. Tem aquela piada, né? Do político quando resolve ir para o inferno. Né? E quando chega no inferno, tá quente. Daí ele fala pro diabo, pô, você falou lá atrás que tinha tudo, mulher, vinho, cerveja. Não. Daí o diabo fala, não, estava em campanha lá atrás. Estava em campanha. Mas isso é o político do Brasil, mas é isso aí. Quem foi meu marqueteiro? Me aponta aí. Quanto eu gastei na minha campanha? Eu gastei 2,5 milhões de reais de moralista. O PT pode moralista agora no orçamento secreto. Primeiro, se é secreto, como é que está publicado no Diário Oficial da União? Bem, o que é isso aí? Chama-se emenda de relator. Criou-se, no meu governo, iniciativa de parlamentares, o tal do orçamento chamado RP9, né? O orçamento secreto. Então, na ordem de 16 bilhões de reais... Que é uma grana. É uma grana, 16 bilhões. Quem decide para onde vai esse dinheiro é o relator. Quando foi aprovado, eu vetei. Um tremendo desgaste junto ao parlamento. O parlamento derrubou o veto. O PT, eu não sei se foi unânime, mas pelo menos a grande maioria votou para derrubar o veto. Porque é dinheiro na mão dos parlamentares. O relator, ele que negocia. Quem é o relator? É um homem, um deputado federal, que conversa com o parlamento e de 16 bilhões, por exemplo, para você eu dou 200 milhões. Para ele 1 milhão, para ele 0. E quando eles mandam essa proposta para nós temos que executar. Norton, sua análise aí sobre essa fala do presidente Jair Bolsonaro? É muito divertido essa coisa do Alckmin aí, porque o Alckmin eles foram adversários muito ferrenhos na eleição de 2006, né? E essa briga entre o PSDB e o PT ficou durante muito tempo no ar, né? Tem acusações que não faltam, são muitas coisas, são muito divertidas. Agora, o lance é porque o Alckmin está começando a virar, assim, aquela chamada vergonha alheia, né? Ele, por exemplo, em Pernambuco agora teve uma cena mais engraçada do que essa do Lula. Ele diz assim, eu estava aqui em Pernambuco e passei pela rua e vi uma camisa, né, que diz assim, presidente Lula, vice Anitta. Ele mesmo faz umas piadas completamente loucas e a turma morre de rir, quer dizer, está todo mundo assim com muita vergonha do que eles estão fazendo, né? Nada mais, além mais vergonhoso ainda do que como é que é a cantora de back, tu que era de show, como é que é? De back vocal? Não é de back vocal, é quando você bota música mecânica. Playback? Playback, né? Essa mais nova mulher do Lula, essa mais nova mulher do Lula fazendo playback, né, da própria música, desse Sem Medo de Ser Feliz, né, que eles estão retomando para cantar. Mas veja bem, a gente não tem assim, né, do ponto de vista do jornalismo, né, a gente é isento em relação a essas coisas, tá? São os dois lados que estão colocando. Agora o lance é porque o Bolsonaro ele consegue produzir uma quantidade de pautas muito maior para chamar atenção para ele, né? E não é só ele, né? Entende assim, por exemplo, os adversários também só falam dele, entende? É como se eles não tivessem capacidade de falar outra coisa a não ser Bolsonaro, né? Então eles falam Bolsonaro o tempo todo, Bolsonaro. Então a pauta, ela é naturalmente comandada pelo Bolsonaro. Então, né? E as outras pessoas vêm a reboque. Vem até ajudar o Bolsonaro, né, nesse momento. Todo. Eles já tentaram proibir, impedir que não se falasse do Bolsonaro. Pediram para a militância não falar do Bolsonaro, mas eles mesmos falam do Bolsonaro o tempo todo. Aí eles querem o quê? Que o Bolsonaro não comande a eleição? Ou que as outras candidaturas só falam do Bolsonaro. Se só falam do Bolsonaro, quem é que está perdendo essa eleição? É isso que é aquela questão. Você vai dizer assim, você vai bater em cachorro morto, você vai jogar pedra numa árvore que não tem você não vai jogar nenhuma pedra numa árvore que não tem uma rapadura, vamos dizer assim, né? Lá da tua região de Aurora lá. Tinha muito canavial, tinha muito Não, de falar tirar pé de Jurema. Então, entende o que eu estou falando? Na verdade, não é que seja Bolsonaro, ou que seja Lula, ou que seja Ciro, ou que seja qualquer coisa. Não se trata disso, é porque a pauta é comandada pelo Bolsonaro. Okay. Isso é uma coisa muito clara, só falam Bolsonaro, só abre a boca para falar Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. É a carta da democracia contra o Bolsonaro, é a carta do desarmamento contra o Bolsonaro. Aliás, tem uma coisa nova que saiu, né, de ontem para hoje, que é está proibido de falar, finalmente, né, parar de falar essa bobagem de chamar o Bolsonaro de genocida.
como se ele fosse o criador do vírus, né, da Covid, né, que é uma coisa maluca. Passou quanto tempo a gente escutando essa coisa, o tempo todo as pessoas dizendo, até é plausível, né, você dizer assim, não, teve mesmo, ele não teve uma certa empatia em determinados momentos, que as pessoas estavam morrendo, mas aqui naquela época era uma coisa que estava todo mundo sem saber o que estava acontecendo, né, de maneira muito clara. Nós temos aí dados que ainda precisavam ser examinados, né, da quantidade de pessoas que morreram por intubação, tá? Foi muita gente que morreu por intubação, tá? Era uma prática de intubação que era feita sem a ozonoterapia, né? Que era você ter você esterilizar os equipamentos por ozônio. Isso nós não tínhamos, né? Nós não tínhamos sequer essa política de lavar as mãos, que era uma coisa que a OMS já falava há muito tempo atrás. A política de esterilização dos aventais foi liberada. Que continua agora. Foi liberado. Esse uso dos EPIs, né, dos equipamentos de proteção individual, dentro dos próprios protocolos da zona hospitalar, eles não eram cumpridos. Você tinha gente assim, por exemplo... Não tinha como cumprir também. Não, em tese, o enfermeiro ele teria que saber o que tem que fazer, né? Tipo assim, ó, se ele vai entubar um cara que está com meningite, não sei o que lá, que poderia pegar nele, entende? Ele tinha que estar protegido com isso, mas ele não tinha. Tu entende? Porque simplesmente não se cumpriam os protocolos, né? E também não se comprava esses equipamentos que eram necessários para o uso do protocolo. Você ainda continuava com gente que ia fazer solda. Você ainda entende, né? Ia fazer solda com aquela coisa ligada e o cara não usava um óculos sequer para proteger, entendeu? Assim a gente continua fazendo muita coisa louca onde se corre um risco muito grande para fazer. É como você botar um policial na rua, um policial na rua sem colete, um policial na rua um policial que vai para um tiroteio sem capacete de proteção, né, de tiro. Que colete vencido. Se você for imaginar a quantidade de loucura que nós temos no Brasil, assim, que poderia estar sendo resolvida até por uma questão de informação, entendeu? Era uma coisa muito grande. Você tem um carro da polícia que não é blindado. Eu acho que isso é uma loucura, tu entende? Você vai entrar, você bota o cara no meio de um tiroteio, que a turma não sabe nem o que é isso, nunca viu como é a troca de bala, né? Tu imagina a loucura. Eu acho que o cara assiste o filme de Hollywood e vai lá e tenta fazer parecido, né? Norton, eu quero só sugar mais um pouquinho, porque o presidente Jair Bolsonaro, ainda nesse podcast, Flow Podcast, ele falou sobre a questão da obrigatoriedade de comparecer aos debates. A gente vai ver a matéria aí, o que falou o Bolsonaro, e vamos comentar um pouco aqui. Sem problema nenhum. Tem que pegar um negocinho sobre a saúde, não sei o quê, do plano, não sei do quê, para não sei onde, que não interessa a população. A população tem que... Interessa o que eu fiz ao longo de 3 anos, que eles nunca mostraram a verdade. Nunca mostraram a verdade. E eu tenho que mostrar a verdade. Eu quero falar pandemia, vacina, PIX, FIES, Carteira Nacional de Habilitação, rodovias, ferrovias, nióbio, grafeno. Aí, Norton, o Bolsonaro comentou um pouco aí sobre essa questão de que estão tentando criar de última hora, um arranjo de última hora para obrigar, porque o Bolsonaro não está querendo participar dos debates, você sabe sobre isso. E eu sei que você é a favor do bom debate, da boa discussão, né, da boa troca de ideias. Mas preste atenção, o Bolsonaro é um político carioca, tá? Ninguém sobrevive, esse tempo todo que ele sobrevive no Rio de Janeiro, sem ter presença de espírito. Eu sempre falo o seguinte, continuam subestimaram o Bolsonaro em 2018, né? Subestimaram o Bolsonaro em 2018 e continuam subestimando o Bolsonaro, menosprezando e tal. Agora, quando ele é presidente. Na verdade, o nome mito, o apelido mito, ele vem da palavra mitar, porque eram as respostas que ele davam que eram incendiárias, que eram fulminantes do outro lado. Então, a capacidade de réplica e de presença de espírito que ele tem é muito grande. Eu acho que nós vamos ter aí talvez dois gigantes aí nessa coisa. O Lula também é muito bom nisso também, ele sabe falar a língua do povo, o Bolsonaro sabe falar a língua do povo, e os demais são muito tecnocráticos, né? Eles tem uma argumentação assim que não vai dar. Agora, que um debate entre o Lula e o Bolsonaro vai ter uma audiência total no Brasil, isso eu não tenho nem dúvida, porque está todo mundo esperando esse conflito Vamos ver se vai acontecer, né? E cá entre nós, né? A quantidade as coisas que o Bolsonaro está querendo fazer é explicar para a população o que é que ele fez, tá? Na verdade, eles foram falando, chamando o cara de genocídio, o cara até foi proibido, né? Agora não pode mais falar.
Estão proibidos. Né? Proibido. Todos os petistas tiveram que tirar todos os vídeos e tudo que fosse relacionado com essa questão de genocídio. Finalmente alguém entendeu que não podia, essa bobagem de ficar falando isso aí, como eles estavam querendo falar. E outra coisa que é uma revolução incrível, né? Porque isso o pessoal do PT ficou louco, é a questão do Pix. Tá? O Pix é uma coisa que está possibilitando essa série de benefícios sociais girarem nessa velocidade que nunca tinha-se antes, né? A quantidade de gente que entrou em cadastro, a quantidade de gente que entrou, quer dizer, o volume de beneficiários aumentou incrivelmente, né? Por exemplo, só em tema aqui no Ceará, no Auxílio Brasil, você tem 1.300.000 famílias recebendo. Isso significa 300.000 famílias a mais do que o Bolsa Família pagava, tu entende? É um volume de benefícios que não tem. E por isso que na verdade, ele está dizendo o seguinte: eu não tenho problema de debate com vocês. Eu não quero uma esculhambação, entende? Assim, tipo, eu ir para o debate, você ficar gritando, me xingando, etc. Essas coisas. É isso aí. Nós vamos falar mais sobre isso. Amanhã estaremos aqui falando sobre legislação eleitoral, também sobre política com o doutor Djalma Pinto. Você também estará conosco aqui amanhã, porque o nosso tempo já acabou. Obrigado pela sua audiência. Amanhã a gente está de volta com o Da Hora. Tchau, tchau, Marília. Tchau, tchau, telespectador. Muito obrigada, nosso telespectador que esteve conosco em mais um Da Hora. Amanhã teremos muito mais debates e comentários aqui sobre a política deste ano. Até amanhã. Eu não sou o melhor, mas especialista de boa comida, frigideira do Johnny.